quero convidar vocês para uma reflexão bíblica. Nós vamos ler hoje a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no verso 15. Graças a Deus. Romanos 12, 15. Que maravilha! Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vamos ler juntos? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Grande Deus. Meus irmãos, tem um psicólogo austríaco, Alfred Adler. Olha o que ele diz. Vamos ver aqui. Ele traz a definição de empatia: olhar com os olhos do outro, ouvir com o ouvido do outro, sentir com o coração do outro. Vamos ler de novo. Olhar com os olhos do outro, ouvir com o ouvido do outro, sentir com o coração do outro. Amém. Nós que vivemos no Ocidente, estamos nos acostumando, nos acostumamos a viver a cultura do individualismo. Nunca o mundo foi tão individualista como agora. O povo brasileiro ainda é um povo muito dado, né? Nós temos assim muita simpatia, né? O povo brasileiro é um povo simpático, né? Muito simpático. Eu já viajei por muitos países, diversos continentes, e realmente o Brasil é diferente. Graças a Deus pela simpatia do povo brasileiro, né? Se você vai, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, mais simpatia ainda. Bahia e outros estados brasileiros, é uma simpatia. Aqui no sul, o povo um pouco mais recatado, né, vamos dizer assim, mais contido, mas mesmo assim temos muita simpatia. Mas há países no mundo em que as pessoas não são simpáticas. Muita frieza de um para com o outro, né? E as pessoas... E o interessante é que a gente vive num mundo onde as pessoas, a maioria das pessoas moram nas cidades, né, nos grandes prédios. Aqui em Arapongas temos muitos edifícios já, muitos prédios. E às vezes você mora num prédio de 200, que tem 200 famílias, 50 famílias, 100 famílias, você não conhece ninguém. Às vezes não conhece nem o vizinho que mora na frente, né, ali você sai do elevador, e quando você dá de cara com a porta do vizinho, você não sabe quem é, você não tem amizade, não tem nada, cada um por si, e, né, Selma, como se Deus para todos, cada um por si. É sério isso, muito sério. Mas nós não fomos criados para viver assim, ou para sermos assim. Nós fomos criados para viver em comunidade. Mas foi o pecado que nos levou a essa separação. Desde o Adão e a Eva, e enfim, nós já tivemos problemas. Depois vem os filhos, aí um filho mata o outro irmão, e o Caim mata o Abel, e aí começa toda a confusão de antipatia, de divisão, e isso só traz prejuízos. E quando você vê hoje nações contra nações, reinos contra reinos, né, é fruto do pecado, é fruto da natureza pecaminosa, dessa raiz pecaminosa que existe na humanidade. E isso, logicamente, só impõe dificuldades para a vida. A vida é muito ruim quando a gente vive dividido, quando a gente não enxerga o outro, quando a gente não estende a mão para o outro. Então, essa definição maravilhosa do Dr. Adler, aí, do Alfred Adler, né? Olhar com os olhares do outro, sentir com o ouvido, aliás, ouvir com o ouvido do outro, sentir com o coração do outro, é uma coisa muito interessante. Então, eu disse que o povo brasileiro é um povo simpático, mas simpatia não quer dizer empatia. Às vezes tem pessoas muito simpáticas, mas que a mão é muito fechada, que o coração é extremamente fechado, e que tem um ouvido insensível. No meio dessa cultura, dessa diversidade cultural e relacional, como a Bíblia ensina que nós devemos ser? Como é que nós devemos ser? Então o apóstolo Paulo escreve nesse livro, na carta à igreja de Roma,
Claro que o livro de Romanos é um livro muito interessante. O Romanos é o livro mais teológico da Bíblia. É o lugar onde você vai encontrar na Bíblia mais teologia. Teologia da salvação, justificação, né? É um livro maravilhoso do ponto de vista técnico de teologia, para ensinar quem é Deus, acerca de Jesus, falar da relação de Israel com o povo gentil que somos nós, enfim, a igreja. É um livro muito teológico. Mas nessa parte que nós lemos, depois de Paulo falar sobre a justificação pela fé, ele fala da importância da transformação que acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E aí então ele vai falar aqui da vida prática do cristão. A vida prática do cristão. O cristão precisa viver uma vida que seja de humildade, né? E de exercício dos dons espirituais. Ele fala aqui sobre os carismas, inclusive que eu preguei sobre isso outros dias. Carisma, né? Os dons que Deus nos dá, né? O carisma é uma experiência do Espírito Santo que nos faz fluir Deus para as pessoas, para nós mesmos e para as pessoas. Mas aqui ele fala do nosso comportamento, ele fala sobre a necessidade de nós amarmos e servirmos uns aos outros, e de como nós lidamos com o mal no mundo, como nós lidamos com os problemas no mundo. Então, e especificamente esse versículo, voltemos para o versículo 15, por favor, vamos lá ler de novo. Olha que sentença espetacular e muito interessante, né? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Na verdade, o apóstolo Paulo está propondo para nós o desafio da empatia. Como cristão de verdade, precisa ser empático nas mais diversas circunstâncias da vida. E eu quero compartilhar isso com você. Quero compartilhar 5 princípios com você sobre empatia, sobre esse texto bíblico maravilhoso, darmos uma passeada na Bíblia, para que a gente possa ser melhor para com o outro e também sermos assistidos por Deus em função disso, porque quem planta colhe. E ao mesmo tempo que a gente possa ser uma comunidade onde haja empatia. Amém? Eu pergunto para começar, você é uma pessoa empática? A partir do coração? Ou você tem bom sorriso, mas o coração é duro? Quais foram as suas atitudes de empatia durante essa semana que passou? Quais planos você tem para ser empático esta semana que começa? O que é empatia? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Irmão, a Bíblia tem muitos princípios que nós devemos praticar. Princípios variados, várias áreas, no casamento, na vida com as pessoas, nas finanças, nos negócios. A Bíblia tem regra para tudo que você pode imaginar. Tudo que a gente precisa para ter uma vida boa e abençoada e abençoadora, a Bíblia tem. Agora, esse texto fala especificamente sobre empatia, e eu quero compartilhar com você isso. Quero que você saia daqui sabendo o que é isso e como isso é bom, porque se está aqui na palavra, é bom para nós. Nós precisamos ser uma igreja empática. Então, primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende sobre a teologia da empatia, vejamos. Valorizar o outro nas mais diversas circunstâncias da vida. Fale comigo, valorizar o outro nas mais diversas circunstâncias da vida. Se você não estiver valorizando o outro, as pessoas que vivem com você, desde o seu cônjuge, seus filhos, ou até mesmo vizinhos, comunidade, a igreja onde você frequenta, a escola, o trabalho, o negócio que você tem, ou a empresa onde você trabalha, não é? A escola. Se você não está valorizando, tem alguma coisa errada com você. E você precisa se libertar disso e passar a valorizar o outro. Tem uma passagem bíblica maravilhosa no Evangelho de João, no capítulo 11. Vocês lembram da ressurreição de Lázaro? Quem lembra da ressurreição de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Jesus era amigo da família de Lázaro. Lázaro ficou doente, Jesus estava realizando seu ministério, estava longe. E a família mandou avisar Jesus. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não é? Telefone, era boca a boca. Alguém viajou para poder avisar Jesus que o seu amigo estava doente.
E Jesus não pôde comparecer imediatamente, né, na casa de Lázaro para poder visitá-lo, orar com ele, enfim, estar com ele naquele momento difícil. Jesus chegou à casa de Lázaro 4 dias depois que Lázaro estava sepultado. 4 dias depois. A família estranhou isso. Mas a Bíblia diz que Jesus chega e dentre os diálogos que ele trava com a família, acontece uma coisa que é espetacular. Veja bem, João 11:35, veja lá, vamos ler esse texto. Vamos aprender com Jesus a empatia. Veja lá, Jesus chorou. Fale comigo, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Vamos fazer aqui vamos conjecturar. Olha, quem acredita que Jesus já tinha no coração que ia ressuscitar lá? Vocês acreditam nisso? Não? Olha, se eu estou vendo um problema na vida do meu irmão, e eu já tenho a solução. O irmão tem uma dívida de 500 mil reais, e eu tenho dinheiro para poder dar para ele. Olha, que empatia, não? Eu tenho dinheiro para dar para ele. E ele está chorando, está desesperado, Alessandro, porque tem alguém perseguindo ele, está com aquela coisa toda, o agiota está em cima e tal. Mas eu tenho dinheiro, e ele está ali chorando. Tem algum nexo eu chorar com ele? Sabendo que eu já tenho o dinheiro para resolver o problema dele? No caso de Jesus, ele tinha o poder da vida para dar vida para o Lázaro. Por que Jesus chorou? Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar o Lázaro. Não é um paradoxo isso? Isso é um paradoxo. Irmãos, isso é empatia. Você não tem noção do quanto é bom isso, quando você valoriza as pessoas. Assim como um pai, quando vê uma criança que chora, fala, essa é coisa de criança. Vai passar, está aí chorando por causa de um docinho, por causa de porque não pode ir na casa do vizinho, porque não pode ir na casa da tia, não pode dormir lá. E às vezes a gente tem um coração frio, porque parece que a gente já sabe tudo. Pergunta para o seu irmão assim, você é um sabe tudo da vida? Não, pergunta aí para ele, você sabe tudo da vida? Você já sabe o futuro, né? Então, não precisa. Olha, você acha que precisa? Jesus olhando para a família de lá e falou, esse povo está chorando aí, nem imagina que eu vou ressuscitar ele. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus chorou. Olha que coisa interessante. Ele entregou seu coração. Ele foi sensível. Então, empatia, às vezes, é muito mais do que você dar alguma coisa. Empatia é, de fato, essa identificação, essa valorização, é você descer até onde as pessoas estão, no lugar onde a pessoa está. Descer lá. Isso é valorizar o outro. Hoje nós temos uma cultura, né, que as pessoas fazem de conta que valorizam. Às vezes as pessoas costumam seguir ideologias de governo, essas coiseiras todas, que na verdade é muito frio esse negócio, irmão. Nós fomos chamados para ser empáticos realmente, no sentimento, não é? No coração, na sensibilidade do ouvido. Então, Jesus chorou. É preciso estar perto das pessoas. Sentir a dor do momento. A alegria do momento. Jesus diz, alegre com os que se alegram, chora com os que choram. Isso é maravilhoso. Você gostaria de morar perto de gente assim, que é empática? Morar com gente assim? Ou você gosta de morar com gente fria? Ou você é uma pessoa fria para com as pessoas? Então, as mulheres têm um pouco mais facilidade de ser mais sentimentais, né? Mais empáticas. Os homens irmão, a gente precisa ser mais empático, no sentido de valorizar o outro. Essa experiência, não é? Essa passagem bíblica, narrativa bíblica de Jesus chorando na casa de Lázaro, já sabendo que ele ia ressuscitar o homem, é um negócio impressionante. Vocês não acham? Glória a Deus. Quem sabe você é uma avó. Agora eu sou avô, né? Não tenho cara, mas sou. E você olha para o seu neto e fala, ih, filho, você não sabe nada da vida. Não seria melhor você ser empático? Descer seu coraçãozinho até o seu coraçãozão forte, experiente, já apanhou muito, já ouviu muita coisa nessa vida, né, irmã Ivanilde? E descer até o nível.
É isso que as pessoas precisam. É isso que a igreja precisa fazer. Nós somos igreja. E o apóstolo Paulo vem nos ensinar que nós devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Graças a Deus por essa palavra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Graças a Deus por isso. Agora, uma segunda coisa que eu quero ensinar para vocês sobre a teologia da empatia, baseado nesse texto especificamente da Bíblia: abrir os braços e não a boca para chorar e se alegrar com as pessoas que nos cercam gera cura. Fale comigo: abrir os braços para abraçar as pessoas gera cura. Mais do que a devolução da vida de Lázaro, a família de Lázaro precisava de cura. Precisava de cura. Porque as experiências duras da vida, elas muitas vezes nos adoecem. Adoecem. Às vezes acontece, irmão, de você conhecer pessoas que hoje estão bem na vida, mas já sofreram muito. E elas estão feridas, mesmo tendo vencido na vida. Porque elas não tiveram pessoas para serem empáticas ao lado delas. E elas estão sofrendo. Não é? Olha o que diz Provérbios 17:7. Veja lá. Veja o livro de sabedoria, livro de Provérbios 7. Que coisa interessante esse texto, não? Irmãos, os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. A Bíblia sempre vai nos ensinar sabedoria. E a gente precisa deixar de ter esse olhar professoral para cima das pessoas. Né? Esse olhar governamental, de governo, de domínio. Muita loucura nesse mundo. Agora vamos para Provérbios 17:17. Que vai complementar a ideia que nós teremos passar aqui. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Vamos ler junto? Vamos lá? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Que texto maravilhoso, não? Coloca na versão NVT, por favor, para nós. Que coisa interessante. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Então, nós precisamos abrir os nossos braços e não a boca. Porque muitas vezes nós abrimos a boca, nós falamos de tudo e de todos. E a Bíblia está nos ensinando que nós devemos abrir o nosso coração para as pessoas. Nós precisamos fazer da dificuldade do outro um momento de mudança, de transformação, de solidariedade, de altruísmo. É isso que o Senhor nos ensina nessa passagem bíblica. Então, nosso primeiro impulso é sempre desconfiar do outro. Não é assim? Nem sempre o nosso primeiro impulso é de ajuda, é de estender a mão, inclusive com os amigos, inclusive com as pessoas que convivem, que nós amamos. Então, a empatia, na verdade, é a química da identificação com a situação do outro. É a química da você se identificar com a pessoa. Então, uma atitude vale mais que 1000 palavras. Por isso que eu disse, abraçar e não abrir a boca. Às vezes, lembra dos amigos de Jó? Jó começa a sofrer, ele tem 4 amigos. Pode ler o livro de Jó, um livro tremendo, não? E os amigos começam então a tentar encontrar um problema na vida de Jó. Você está sofrendo, porque tem alguma razão você está sofrendo, tem alguma razão. Meu Deus, começou, olha, o cara está passando lá na rua, cai uma telha na cabeça dele. Passou 1000 pessoas, não aconteceu nada, ele caiu a telha na cabeça dele. Deve ter pecado. E a gente começa, os amigos de Jó começam a falar, dar conselho, o Jó faz isso, faz isso. Irmãos, aquilo foi algo terrível na vida de Jó. Então, às vezes, nós não precisamos falar, nós precisamos ser empáticos com as pessoas. Então nós precisamos ter um sentimento de amor imediato para as pessoas. Isso não exclui o meu juízo, a minha inteligência, a minha racionalidade. Não exclui. Você ser empático, você amar as pessoas, você se descer ao nível das pessoas, não significa que você tem que aceitar tudo. Não é isso de que
Não é isso que a Bíblia está nos ensinando, mas a empatia é necessária. Então, você precisa se colocar à disposição, oferecer algo que possa atenuar a dor da pessoa. Amém ou não? Glória ao nome do Senhor. Então, o amor entre irmãos em Cristo, irmãos, é fundamental para o crescimento daquela pessoa, para o nosso crescimento, para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Isso é muito interessante. Vamos ler um texto maravilhoso do livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Vejamos. Fui exemplo constante de como podemos trabalhar árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Então fale comigo assim: a bênção maior em dar do que receber. É aquele famoso texto, nas versões tradicionais da Bíblia, é melhor dar do que receber. Aliás, são palavras de Jesus essa aí. O escritor de Atos, provavelmente o médico Lucas, disse: é melhor dar do que receber. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Então, nós precisamos abrir o nosso braço para abraçar as pessoas. Abraçar as pessoas. Viu, Ellen? Nossos projetos sociais existem para isso. Abraçar as pessoas. Jesus ensinou de maneira muito categórica para visitar os que estão presos, para vestir os que estão com frio, dar comida para quem está com fome. É isso que nós devemos fazer. Não é só no Natal não, tá? Nós fazemos isso no Natal. Boas ações no Natal. Não, irmãos, nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Então o que a Bíblia está nos dizendo? Vamos para o Salmo 133, versículo 2. Salmo 133, versículo 2. Veja o que a Bíblia diz. É um texto também maravilhoso. A gente conhece esse texto um pouco mais pelo lado da união, da unidade. Claro que a empatia está inserida no contexto da unidade, mas pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Continua. É revigorante como orvalho do monte Hermão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Na verdade, a ideia desse texto é a ideia de empatia. Empatia é como medicina, é como remédio para os relacionamentos, para as pessoas. Muito melhor do que um bom médico é um médico sensível. Tem médico por aí que a pessoa vai lá e sai mais doente. O cara é duro, fala, briga, grosso. Tem professor por aí que é assim também. Tem gente, irmãos, tudo que um homem precisa, que uma mulher precisa é de empatia. A empatia sara as pessoas, cura as pessoas. Lute para ser uma pessoa empática. A Bíblia fala do óleo que desce sobre a barba de Arão. Nesse caso, no contexto judaico, o óleo tinha pelo menos 3 elementos importantes, 3 finalidades. O óleo primeiro era cosmético, tinha cheiro para espantar as moscas, cheiro para poder espantar exatamente isso. Uma outra coisa sobre a questão do óleo que descia sobre a barba de Arão é que o óleo era remédio para curar as feridas que as próprias moscas causavam, os animais causavam, não é? na ovelha. E no contexto bíblico o óleo é sinônimo do Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo. Então nós precisamos ser empáticos. Então fale comigo: a empatia entre os irmãos é como medicina, é como remédio para cura. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Eu quero compartilhar com você algumas histórias sobre isso, né? Mas vamos adiante. Já nós vamos compartilhar umas histórias interessantes. Terceira coisa, vamos lá. Sobre a teologia da empatia, que você precisa aprender, senão a sua vida não vai ser boa. Você não vai estar cumprindo a sua missão de homem e mulher de Deus. Ser empático é arriscar amar sem garantia de reciprocidade horizontal e certeza da recompensa celestial. Então,
Empatia é risco. Ao ser empático, você está correndo um risco, mas é um risco maravilhoso. Porque certamente você está plantando uma semente e você vai colher da parte do Senhor. Olha lá o que diz o texto, 1 Coríntios, coloque o texto aí, por favor, sobre 1 Coríntios 15, 58, não é? Então é arriscar. É arriscar. O que Paulo disse na carta aos Coríntios? Nenhum trabalho é vão no Senhor. Amém, irmãos? Fale comigo assim: nenhum trabalho é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Vamos lá? Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vale a pena ser empático, vale a pena correr o risco. O mundo precisa de mais empatia. Você já imaginou uma cidade onde tenha 50 mil cristãos? Nós somos uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Se nós tivermos 50 mil habitantes empáticos, melhor ou não melhor? Maravilhoso, não? Então nós precisamos ter essa ideia. Então a empatia é um risco necessário para a nossa saúde espiritual. Amar é sinônimo de empatia. Se você diz que ama e não é empático, você não ama. Graças a Deus. Olha que interessante. Existem pessoas que merecem o nosso amor. Existem pessoas que precisam do nosso amor. E a empatia não respeita cerca nesse sentido. A empatia é para quem merece e para quem não merece. Ah, mas fulano não merece. Então porque fulano não merece, eu vou ser grosso com ele? Não, não é esse o princípio. Não é essa a teologia bíblica. Não é essa a prática cristã. Nós precisamos ser empáticos. Isso é bênção para nós. Você não perde nada. Você não perde nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, apesar das pessoas não serem merecedoras, elas precisam do nosso amor, da nossa empatia, porque elas são pessoas mal amadas. Elas têm experiências duras e por isso elas se tornaram o que elas se tornaram. Elas são o que são, porque elas não tiveram empatia na vida delas. Glória a Deus. Vamos para frente. Quarta coisa. A empatia renuncia o juízo pelo comportamento e investe no poder transformador do amor de Deus residente em nós. Gosto demais das palavras de Paulo na própria carta aos Romanos, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabe, essa vontade de amar, de abençoar, de cuidar de pessoas, esse é o Espírito Santo que colocou no seu coração. Então você precisa renunciar o juízo. Você sabia que o juízo do irmão não é parte da nossa missão? Julgar as pessoas não é parte da nossa missão. Quem falou que Deus levanta você como juiz? Fazer juízo das pessoas. Mas as pessoas estão cheias de juízo para com os outros. Fica julgando as pessoas. Meu Deus do céu, que sociedade louca, que mundo louco, irmão. As pessoas julgam, e o interessante é que as pessoas muitas vezes julgam apenas pela cara, pelo time que torce, etc. É um negócio muito maluco. Isso é muito sério. Então, a nossa missão é ser empáticos. Ser empático é o âmago da vida cristã. Eu ouvi uma história do pastor Telmo Martinelli, lá de Criciúma, da igreja Aba, pai. Uma igreja muito boa, muito conhecido, o pastor Telmo. E ele conta uma história interessante de uma mulher que estava viajando no ônibus e ela viu um cara bêbado no ônibus. Bêbado, fazendo bagunça, conversando, falando alto. Sabe como é que bêbado é inconveniente, né? E ele falou, mas que coisa, que negócio. Aí toda parada do ônibus, o cara saiu de Criciúma para ir para Belo Horizonte. O ônibus era de Criciúma a Belo Horizonte. Toda parada que tinha, quando o ônibus para aquelas 2 horas que para ir ali no banheiro, restaurante, o cara bebia um pouco mais. Aí ele entrava mais alterado no ônibus. E ela começou a ficar incomodada. Nossa, esse cara está muito inconveniente, muito inconveniente. Aí, numa das paradas que ela não estava, sabe como você se incomoda com o outro assim? Aí ela foi lá e falou com a mulher que estava próxima do homem. Falou, mas
Esse cara, olha que coisa horrível, esse cara faz, como o cara sai para viajar de ônibus assim, o cara bebendo, fazendo uma confusão, atrapalhando a vida da gente. E a mulher falou assim, ele é meu irmão. Na hora ela levou um choque. Não, mas tudo bem, mas você poderia ajudar, não pode deixar ele beber desse jeito. Olha que coisa inconveniente. A mulher falou assim, não, sabe o que acontece? Eu não consigo fazer, e ele também não consegue fazer, sabe por quê? Ele está indo para Belo Horizonte para buscar a filha dele que morreu. Para buscar o corpo da filha. Na hora, a mulher baixou a bola. Às vezes. Se fosse você no lugar dessa mulher, o que você faria? Descia do ônibus para ir beber com ele? Depois da ignorância que você praticou, não? A verdade, você não precisa descer para beber com ele, mas você pode ser empático. Você precisa ser empático. É necessário que nós sejamos pessoas que amem os outros. É chegado o momento que nós precisamos fazer isso, irmãos. Tem um livro do pastor Max Lucado, Nas Garras da Graça. Um livro muito bom, criticado por alguns, mas muito bom. Ele diz o seguinte, num trecho do livro: pode um pecador acusar outro pecador? Pode ou não? Claro que não. Quem não é pecador aqui? Sério, não? Aí ele continua: não sabemos o bastante da outra pessoa para julgá-la. Muitas vezes você não sabe bastante da pessoa para poder você ficar. Então compensa muito mais, e é bíblico, você ser empático. Às vezes nós condenamos, ele continua, condenamos um homem por ele cambalear pelas ruas nessa manhã, mas não vimos a pancada que ele levou ontem. Então eu vou dizer uma coisa para você: a igreja é lugar de empatia. Fale comigo, a igreja é lugar de empatia. Deus não te chamou para ser fiscal da vida dos outros. Deus não te chamou para fazer juízo da vida do outro. Toma juízo. Fala para o teu irmão assim, toma juízo, não seja deselegante. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. E daí? E daí? Deus te chamou como juiz? Ore para que Deus estabeleça as coisas, para que Deus faça o seu juízo, para que Deus use as situações para consertar o problema. Mas não seja você um juiz. Continua, o texto está na nossa lousa eletrônica aí. Olha que interessante isso. Julgamos uma mulher por andar mancando, mas não vimos, a gente não consegue enxergar o prego que está no sapato dela. E às vezes nós estamos julgando. Ele continua: cuidado, o Pedro que negou Jesus na noite passada poderá anunciar Jesus com fogo do Espírito Santo hoje. Lembra do Pedro que negou Jesus 3 vezes? Mas o que aconteceu com ele depois? O Pedro que... Irmão, que papelão do Pedro. Você imagina alguém que estava perto aqui, alguém que era discípulo de Pedro. Pensa comigo, doutor Rafael. O Pedro é o discípulo mais empolgante de Jesus, o mais defensor, aquele cara que era até chato, tão Jesus que ele era, de tão apaixonado por Jesus. Daqui a pouco o cara fala: não conheço esse homem não. Você imagina quem estava perto dele? Escandalizou: meu Deus do céu, que loucura, ai Jesus. E tem gente que fala assim: vou mudar de igreja, aquela igreja lá está cheia de pecado e de pecadores. É assim que deve fazer? É assim que a Bíblia ensina? O Pedro era dos 12 de Jesus, e ele falhou feio. O que aconteceu? Logo depois, Jesus foi até ele, estendeu a mão para ele, disse: Pedro, pastorei as minhas ovelhinhas. E Pedro foi um dos maiores pastores da história, o grande pastor. Por causa do quê? Do caráter empático do Mestre Jesus. Jesus não me chamou e não te chamou para a antipatia ou para o juízo. Você precisa renunciar ao juízo. Continua o texto do escritor Max Lucado. O pastor gago pode ser o grande libertador de uma geração. Moisés, lembra do Moisés? Não sabia falar, era gago. Ele mesmo diz: eu não posso, como que eu vou libertar Israel? Como? Mas o Senhor disse: é você que eu chamei.
Então nós precisamos, irmãos, ter isso na cabeça. Não chame Noé de louco. Já pensou Noé construindo a arca? Esse velho louco. Ninguém nunca viu chover naquela geração. E está lá o homem construindo um barco para vir água. Como assim? Então às vezes a gente fica com isso na cabeça. Deixa eu falar para você, irmão. Daqui a pouco você vai precisar de carona com Noé. Porque só se salvou naquela geração quem pegou carona na arca de Noé. Então é hora que você precisa, em nome de Jesus, eu faço um apelo para você. Seja empático. Fale comigo, empatia. Você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso disso. Talvez você já seja uma pessoa muito sensível, glória a Deus pela sua sensibilidade, mas o mundo faz a gente ser bruto às vezes. É a vida, a formação que a gente tem, o lugar que a gente viveu e vive, mas nós precisamos ser empáticos. Quinto e último lugar para a gente orar junto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Empatia é celebrar o que o outro tem, ainda que seja maior e melhor do que eu tenho ou sou. Essa eu quero que você leia. Vamos lá? Empatia é celebrar o que o outro tem, ainda que seja maior e melhor do que eu tenho ou sou. Aleluia! Chorar com os que choram. Nós aprendemos que é muito necessário. Mas também a gente precisa aprender a se alegrar com os que se alegram. Nós vamos aprender a comemorar com os outros, a celebrar. Irmãos, eu fico imaginando uma igreja, uma família, uma célula, um ministério, né, um departamento da igreja onde haja empatia dupla, essa empatia de chorar com o que chora e de alegrar com os que se alegram. Porque acontece, sabia, de pessoas que têm capacidade para chorar com o que chora, mas não têm capacidade para sorrir com os que sorriem. Quantas vezes você comemorou o sucesso do outro? Tem uma passagem bíblica que tem um encontro de Maria e Isabel. Quem é Maria? A mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 39. Maria grávida. E Isabel, quem foi Isabel? A mãe de João Batista, o profeta. Isabel estava grávida 6 meses mais adiantado. E a Maria estava com menos meses de gravidez. Quando elas têm um encontro, uma manifestação do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a Isabel fez o quê? Ela cantou um cântico maravilhoso, exaltando a vitória da gravidez de Maria. E ela fala: olha, o que está em você é o máximo. E era quem estava no ventre de Maria? Jesus. Esse texto tem muitas interpretações, mas quando a gente fala de empatia, é um texto maravilhoso no sentido de que Isabel celebrou Maria. Fale comigo, Isabel celebrou Maria. Isabel celebrou aquilo que havia de glorioso na vida de Maria. Você consegue celebrar coisas boas na vida do outro? E o que estava no ventre de Isabel foi um grande homem, o profeta João Batista, o maior dos profetas. A Bíblia diz que João Batista foi o maior profeta, porque João Batista foi o paraninfo de Jesus, ele que apresentou Jesus à humanidade. Mas o que estava no ventre de Maria não tem comparação. É Jesus, o Salvador. Mas a Isabel não titubeou em glorificar a Deus, em cantar, em celebrar, em adorar a Deus por aquilo glorioso que estava no ventre de Maria. Muitas vezes, irmãos, nós somos limitados e às vezes não recebemos a bênção de Deus porque nós não conseguimos celebrar a vitória do outro. Chegou a hora de você aprender a celebrar a vitória do outro. Isso é maravilhoso, não é? Esse exemplo é um exemplo extraordinário. Ela não apenas celebrou Maria, mas também reconheceu a grandeza da missão de Maria. Certamente Deus tem algo muito grande para você. Certamente a sua vida é uma bênção. Deus te projetou para ser uma bênção, mas de repente tem alguém do seu lado que Deus levantou para algo maior. Você vai ficar com inveja? O que você vai fazer?
Você vai mudar de lugar? Não quero ficar perto dessa pessoa. O brilho dela é muito alto, muito grande. Ofusca o meu brilho. Já viu isso? Empatia é você celebrar a vitória do outro. Glória a Deus. Isso é algo, irmãos, precioso. Então nós precisamos aprender a celebrar os outros além de nós. Vamos ler junto? Empatia é celebrar o que o outro tem, ainda que seja maior ou melhor do que eu tenho ou sou. Leia bem, leia isso em voz alta. Dá para você ou não? Maravilhoso. Não muda, irmãos. Só melhora. Quando a gente é empático, só tende a melhorar a nossa vida. Que coisa linda é a gente viver nessa direção. Eu quero convidar você para isso. Deus tem algo poderoso para fazer através de você por meio da empatia. Glória a Deus. Tem alguém perto de você que está vencendo? Celebre. Vamos celebrar junto a vitória dos irmãos. Esse é o caminho da vida. Esse é um projeto de Deus para você celebrar a vitória do outro. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ser empáticos nessas duas direções, na dificuldade e na bênção. Hoje o Senhor está nos chamando para isso. Eu quero convidar você para que nós juntos possamos celebrar a vitória dos irmãos e chorar com as pessoas. Essa é a sua grande missão. Se você fizer essas duas coisas, a sua vida vai ser diferente. Você vai ser invadido pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e vai ser bênção. Sabe o que Isabel falou de Maria? Bendita és entre as mulheres. Será que dá para você reconhecer a grandeza da pessoa que está do seu lado? Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Considere o outro sempre maior do que você. Talvez você, não, pastor, mas esse caso é Maria. Maria é uma exceção. Mas e esse outro texto de Paulo? Considerar o outro maior que você. Quem está disposto a celebrar a vitória do outro? Uau! Que coisa maravilhosa, irmãos. Faça isso. Faça isso. Isso é maravilhoso. Há tantos textos na Bíblia que eu poderia citar sobre esse assunto tão sério, tão penetrante, tão importante para a nossa vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos encerrar lendo um texto do livro dos Salmos, Cântico de Peregrinação, 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Você sabe o que está faltando para você ser a pessoa mais feliz do mundo? É chorar com os que choram. Quem não chora com os que choram nunca vai viver a experiência da verdadeira alegria. Deus está esperando. Essa é uma palavra profética para você nessa manhã. O Senhor está esperando que você desça até aqueles que estão chorando, que estão sofrendo. Estenda a mão sobre ele, porque olha o que diz o texto. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que faz isso, o que vai acontecer com ele? Versículo 6. Ele vai voltar, como diz o texto bíblico, cheio de alegria, com cânticos de alegria, trazendo consigo uma grande colheita. Sabe o que te separa de uma grande colheita? Empatia. Eu imagino que você esteja esperando colher coisas boas. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, com muita clareza, isso. Diz que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos.
Você não pode colher coisa boa se você não semear coisa boa. Isso é fantástico. Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos ler. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Continua. Versículo 8, vamos lá. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Glória a Deus. Continua o texto. Portanto, não nos cansemos de fazer, porque no momento certo teremos fale comigo assim, eu terei uma colheita de bênçãos, se não desistir de ser uma pessoa empática. Quem é que vai colher grandes vitórias? Aquele que planta, aquele que é empático. Pode ter certeza, meu irmão, tem pessoas à sua volta que estão à espera da sua empatia. O contexto onde você vive não é um contexto que aconteceu por acaso. Porque às vezes a gente fala assim, não, tem que sair perto dessas pessoas, são muito problemáticas. Não é assim que a gente pensa? Vivo num mundo muito problemático, pelo amor de Deus. Eu queria morar num lugar diferente. Eu queria morar num lugar diferente. Um lugar onde todo mundo é bonzinho, onde as pessoas não têm problema, não tem que preciso colocar a mão no bolso, não preciso ficar chorando com as pessoas. Não, a Bíblia está te chamando para você ser uma pessoa empática. Comece a fazer isso hoje. Nós vamos orar agora, e nessa oração eu quero que você se comprometa com o Senhor. Se comprometa com a palavra que você acaba de ouvir. O desafio da empatia é para mim, para você, para nós todos. O que te separa, diz a palavra, o que te separa de uma grande colheita é a empatia. Quem não desistir vai fazer uma grande colheita. Se você não desistir de fazer o bem, de chorar com os que choram, você vai ter uma grande colheita. Quem está comigo aqui, acredite, crê que vai ter uma grande colheita, diga amém. Só plantando empatia. Glória a Deus. Que coisa boa, não? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estive na América, estava nos Estados Unidos no dia que os Estados Unidos completa 249 anos de independência. Os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo. Sabe como é que nasceu os Estados Unidos ou não? Eles foram expulsos, os cristãos que foram expulsos da Europa, tiveram que sair correndo por perseguição religiosa. E eles vieram para a América e fundaram o país, enfim, criaram as colônias. Por isso que e aí, em 1776, 13 colônias americanas. São hoje estados, hoje são 50 estados, mas eles resolveram, falaram, nós queremos nos independizar da Grã-Bretanha. Nós não queremos mais viver escravos, assim como Portugal escravizou o Brasil, a Grã-Bretanha escravizava a América. E eles resolveram escrever uma carta, eu chamo isso de carta profética. E eles escreveram muitas coisas, como é que seria o país deles, como é que seria, escrever pelo menos 3 coisas interessantes que me chamam a atenção sobre o 4 de julho, sobre a independência americana. Primeiro, nós somos um povo que cria, nós cremos que nós somos criados por Deus. Deus nos criou. E nós não precisamos ser diferente daquilo que Deus criou, nós precisamos ser aquilo que Deus criou, ser a natureza divina. Segunda coisa, nós não queremos um rei. Naquela época todas as nações tinham um rei para mandar em nós, que diz o que nós temos que fazer. Nós queremos ser uma democracia, isso é, nós queremos ser um povo em que nós tenhamos um representante, que vai fazer aquilo que nós dissermos, aquilo que nós queremos. Então daí nasce o presidencialismo, não? Mas uma última coisa aí, que mais me chamou a atenção, sabe qual foi? Está nessa carta da independência americana. Essas 13 colônias que promulgaram depois, 7 anos depois, a independência americana, dizendo o seguinte, tudo que nós produzirmos, tudo que nós conquistarmos, será para nós servirmos uns aos outros.
Nós precisamos ser uma nação onde a gente vai, a nossa riqueza nós vamos repartir com os nossos semelhantes. Vocês acham que isso tem influência na história americana ou não? É o país mais rico do mundo. 7 anos depois, Estados Unidos se torna uma nação livre. Completa 250 anos o ano que vem, completou 249 agora. Sabe por quê, irmãos? Quando nós tomamos o compromisso de servirmos uns aos outros, acontece o que Paulo disse em Gálatas 6. Deus, por sua graça, vai nos alcançar à medida da nossa semeadura. Quem semeia pouco, disse Paulo aos Coríntios, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Seja generoso na empatia. Fala isso para o seu irmão, seja generoso na empatia. Às vezes você vai ajudar pessoas que vão te fazer raiva depois. Vão usar você. O problema é dela. Você fez uma semente. Você fez uma semeadura maravilhosa. E nós vamos orar agora. E já que nós vamos falando de empatia, eu vou dar um jeito de pegar na mão de alguém. Vamos lá, vamos fazer umas correntes aí. Vamos lá? Pega na mão de alguém, dá um jeito aí. Vamos cruzar os corredores. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Amém? Quem quer ser empático aí, diga amém. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, te agradeço por essa palavra. Te agradeço pelo privilégio de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Por esse texto maravilhoso que nos ensina a chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E é muito interessante que antes de chorar com os que choram, o texto apresenta primeiro nos alegrar com os que se alegram. Nessa noite eu quero me alegrar, Senhor, com os irmãos que estão aqui e que prosperaram na vida. E que está dando tudo certo. Glória a Deus, eu quero celebrar com Ele, eu quero cantar com Ele, eu quero vibrar com Ele. Mas, Senhor, o Senhor também me ensina a chorar com os que estão chorando. A sentir, Senhor, a dor daquele que está sofrendo. Meu Deus, nos ensina isso, Pai. Nós podemos ser um grande povo, um povo forte, revestido da glória e do poder, quando nós somos empáticos. Senhor, nos faz isso. Senhor, nos dê esse privilégio, nos dê essa graça. Espírito Santo, nos ajuda. Me ajuda, Senhor. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda essa igreja, Senhor. Ajuda essa nação, para que nós sejamos empáticos uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém comigo. Por favor. Nós nos tornamos um mundo de muito ódio. Todo mundo olha para o outro, quer destruir o outro, quer desejar o pior para o outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é o caminho. O caminho da palavra, o caminho da vitória, o caminho da prosperidade, o caminho da glória, o caminho da eternidade com Deus é o caminho da sensibilidade, da empatia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Às 7 horas nós vamos estar aqui, mais um culto, vamos receber os irmãos que estão fazendo um encontro. Deus abençoe vocês, tenham uma grande semana, em nome de Jesus, seja empático. Pode me chamar para celebrar suas vitórias, mas pode me chamar também para chorar com você. Deus abençoe, fale isso para o seu irmão, diga, pode me chamar para celebrar suas vitórias, tá? Por favor, não vai ganhar o mundo e esquecer de mim não. Agora, se você estiver sofrendo, pode me chamar também.